Primeiro todos, depois eu. Será que essa ordem está correta e o que isso pode trazer para a nossa vida? Vamos conversar um pouquinho sobre dependência e esquecimento de nós mesmas? Olá, minha alma! Eu espero que hoje você esteja melhor do que ontem. Eu sou Vanessa e estou no meu processo de autocura enquanto eu estudo para curar outras pessoas. E hoje eu vim trazer um tema que eu já sofri muito até entender, até ressignificar, até realmente começar a pôr em prática. Por muitos anos, tá? Não é de agora, não, que eu venho tentando interiorizar e tentar mudar isso na minha vida. Nós mulheres somos ensinadas que devemos cuidar, que devemos fazer, que as responsabilidades da casa, do filho, do marido, têm que cair sobre nós. E muitas vezes, por conta desse ensinamento, as coisinhas que a gente traz da nossa história, você acreditar que para você ser amada, você precisa ser útil, toda essa junção de coisas faz você acreditar que é todos e depois você. Eu quero trazer até mesmo um versículo da Bíblia que me ajudou muito a compreender, a entender que não é por esse caminho que as coisas funcionam, que é aquele versículo assim: ame o seu próximo como a ti mesmo. Quando eu comecei a estudar esse versículo, eu comecei a entender que para eu amar os outros, eu preciso me amar primeiro. E a minha psicanalista me disse um dia: Vanessa, como que você quer mostrar para os outros o amor que você tem, se você precisa primeiro sentir esse sentimento, você ter esse sentimento de você? Normalmente Deus tem pra gente esse amor, a gente sente, a gente vive esse amor que a gente já tem dele, para depois a gente passar para os outros. Isso também é emanar a nossa luz, né? Então é aquilo que eu tenho, que eu emano para os outros e assim por diante. Então, esse versículo veio me ensinando muito essa questão, que eu precisava aprender a me amar, a me respeitar primeiro para depois os outros. Mas com todos os ensinamentos e eu acreditando que para o meu esposo me sentir como uma ótima esposa, eu tinha que deixar tudo 100% todos os dias, independente se eu estava cansada, se eu estava doente, eu estava o tempo todo fazendo. Para o meu filho me amar ou para o meu filho me sentir como uma boa mãe, eu precisava estar presente 24 horas por dia, o tempo todo. E isso foi me cansando muito. Então, as coisas que eu queria fazer para mim, eu sempre deixei para depois, sabe? Você sabe, você que está assistindo esse vídeo, você já deve ter passado por isso ou está passando por isso. As suas coisas você deixa para depois, para estar disponível sempre para aqueles que você ama. E acredita que se você não fizer, você não estar e você não servir o tempo todo, você tem medo das pessoas pararem de te amar, as pessoas irem embora, te abandonar. E isso tudo que você sente, na verdade, é um programa que foi posto na sua cabeça. A mulher, ela tem esse papel imposto por todos, pela sociedade, que devemos servir, que devemos fazer, que é o papel da mulher isso, que é o papel da mulher aquilo. Existiu muitas frases, né? Lugar de mulher é com a barriga no fogão, né? Então a gente cresceu aprendendo isso, né? E querendo dar conta de tudo. Mas se a gente não tiver disponível pra gente mesmo, não tem como a gente estar disponível para o outro. Não tem como a gente dar para o outro aquilo que a gente não se dá. Então é muito importante a gente ter essa noção de que esse programa é irreal. Né? O amor, ele existe pelo aquilo que você é, aquilo que você representa, não pelo aquilo que você faz. Isso é colocar nas coisas o seu valor. É colocar uma régua e medir através daquilo que você faz, aquilo que você é. Né? E são coisas muito distintas. Você é uma coisa e você faz outra. Né? Então, às vezes, a gente faz essa junção dessas duas funções, né? Das nossas funções, e acredita que a gente é isso. Então, é muito importante a gente fazer aquela pergunta difícil e tentar encontrar a resposta, que é: quem eu sou além dos papéis que eu faço? Essa pergunta eu remoí por muito tempo.
Ainda não tenho a resposta completa, ela está sendo escrita por mim. Mas é muito importante que você faça essa pausa e se pergunte. Você faça para você mesmo essa pergunta. E encontre essa resposta, porque é ali que está a sua essência. É ali que você vai saber e lembrar quem é você. Né? A gente coloca, eu estou lendo um livro muito bacana, que é todo dia uma página, né? Que é primeiro eu e depois o mundo. Né? É a mesma coisa que o versículo que eu falei para vocês agora há pouco. Então, se até Deus fala pra gente a importância de se amar primeiro, para depois amar o próximo, por que a gente está fazendo tudo errado? Por que a gente está acreditando que o que é mais importante é o que fazemos? Colocando o nosso valor no que fazemos. Né? Então, se a gente não tiver inteira, a gente não vai conseguir dar conta dos papéis, né? Fazer todas as nossas tarefas. Então, assim, se até a máquina precisa de manutenção, quem somos nós, né? Para não parar essa manutenção? Se até Deus está falando para a gente que é primeiro a gente, depois o outro, por que a gente está fazendo tudo isso? De não se cuidar, de não tirar um tempo para a gente. Eu sei o quanto é difícil voltar para si. Né? Eu estou nesse processo. Então, para mim, é muito intenso ainda eu conseguir entender e fazer, né? Até o seu cérebro entender, para fazer e fazer com tranquilidade, você tem que repetir essa vivência várias vezes até o seu cérebro assimilar que, beleza, então tá na hora de você se cuidar, é agora que você precisa descansar. Então, é um processo de fazer, sabe? Você compreende, depois tem que fazer até o seu cérebro entender. Senão ele vai te carregar de volta ao não se cuidar e colocar todo mundo acima de você. Então, é algo que eu vivencio. Então, eu sei o quanto é intenso. Não é apenas o que eu estou aprendendo, sabe? Não é só o que eu estou estudando. É o que eu estou vivendo que eu trago para vocês. É aquilo que eu vivi. É aquilo que eu já consegui soltar. É aquilo que eu estou soltando aos poucos. Então, por eu ver muita mulher vivendo nesse ciclo, né? E que eu estou tentando sair, eu vou conseguir, é que eu estou gravando esse vídeo, sabe? Porque tá na hora da gente compreender que não somos um robô. E até o robô tem manutenção. Por que não nós, né? Então, é isso que eu quero dizer para você. Né? A dependência do outro para nos sentirmos completa é uma ilusão. Né? E, às vezes a gente coloca os nossos horários depois, né, que você já resolveu tudo. Você primeiro arruma a sua agenda baseado no horário do teu esposo, do seu filho, somente. E depois é só para eles. Eu sou muito assim, então eu tenho muita ainda dificuldade de, não, agora eu preciso, né? O meu filho chega, eu quero viver só para ele, mas agora eu tô conseguindo mostrar para ele que eu também tenho um tempo para mim. E isso é importante até mesmo para os nossos filhos enxergar isso na gente, principalmente quem é mãe de menina, sabe? De mostrar para ela, olha, é importante você ter um tempo para ler um livro, é importante você ter um tempo para estudar por alguma coisa que você quer, sabe? Para que ela não se torne uma filha, né, uma mulher, uma esposa, que vai só fazer, né, repetir o nosso ciclo. Então é importante que a gente quebre isso, para a gente poder ensinar, né? Mães de meninos, né, como eu, é importante que ele veja você se arrumando, que você tenha um tempo para você, para que ele sinta você mais inteira, para que você consiga dar amor sem estar muito estressada, porque o estresse também é um sintoma, né? De que a gente está se deixando, porque aí a gente está cansado demais e a gente está fazendo. Então é natural que o nosso corpo reaja no estresse. Por quê? Porque ele não está sendo respeitado. Então é importante a gente fazer esse caminho de volta. É importante a gente refletir naquela pergunta e buscar, né? Porque a gente reflete às vezes para aqui, né? Não é somente refletir, a gente tem que buscar a solução, a gente tem que fazer para aí o teu corpo, o seu cérebro e você entender. Né? Então, o vídeo de hoje é uma reflexão, é um momento importante para você olhar, para ver se você não está se deixando para depois, se isso não é um sinal que você é dependente do seu esposo, dos seus filhos, não é somente dependente financeiro, tá? É dependente na questão de amor, de valor, né? Então é importante a gente fazer essa reflexão, a gente abrir o nosso olhar para isso e, por favor, mudar. Né? Eu tô nesse processo, eu sei que é intenso, mas eu sei que cada dia, por isso quando eu falo para vocês, eu pergunto para vocês, vocês estão melhor hoje do que ontem? Porque é um dia após o outro,
né? Só por hoje, né? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Só por hoje, parem e reflitam. Só por hoje, vão lá fazer o que vocês querem. Só por hoje, escolha aquilo que você realmente quer comer. Porque até isso, gente, eu particularmente, eu me peguei, agora um relato, né? Eu me peguei em um momento da minha vida que até o lanche do fim de semana eu me baseava naquilo que o meu filho e meu marido queriam. Eu deixava as minhas vontades até de comer algo que eu queria para que eu, sei lá, sabe? Eu não quero magoar, eu não quero debater, eles querem isso, então vamos lá para isso. E às vezes nem era o que eu queria, né? Até isso, muitas vezes a gente não leva em consideração. Então, para vocês verem o nível, né, que a gente chega por depender. Há uma vontade simples, às vezes, né? A gente se deixa e isso fica, e aí você fica refletindo, e aí você não vê valor em você mesma, enfim, é um ciclo que você já deve conhecer. Então, mude, sabe? Muda! Muda para que você se encontre, para que você seja inteira e que a sua luz possa emanar pelas pessoas que você ama e aquelas pessoas que vão chegar próximo a você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já curta, já comenta aí pra mim o que interiorizou, né? O que você gostou, o que te tocou nesse vídeo, coloca aí nos comentários pra mim. Se possível, compartilha. Se você chegou aqui de paraquedas, fica comigo, se inscreva, tá? Então, um grande beijo, mude e até o próximo vídeo.